sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, para a nossa reflexão de hoje. Apocalipse, capítulo 5. Nós já estudamos esse capítulo na escola bíblica e hoje nós vamos ouvir, nossa mensagem baseada nesse texto. E a importância desse capítulo para nós hoje, enquanto cristãos, é que um dos vários problemas que temos na nossa sociedade hoje é a quantidade de conflitos. Nossa sociedade hoje tem sido marcada por uma grande quantidade de conflitos, tanto a nível mais mundial, entre as nações, como também individualmente. Então nós temos guerras acontecendo, e aí há guerras que estão acontecendo aí há 15, 20 anos, os países, principalmente na África, Síria. Há novas guerras surgindo, como vimos há poucos anos atrás, a guerra da Rússia e Ucrânia, que sugeriram que talvez durasse 1 ou 2 meses, e está aí já na faixa de 2 anos e meio, ou mais, perto dos 3. Há pouco mais de um mês também vemos a guerra entre Israel e o Hamas. Então, os especialistas do nosso tempo dizem que politicamente, o nosso mundo tem estado muito instável, diante de tantos conflitos que têm surgido. Então, nós temos pessoas querendo dominar outras pessoas, nações querendo dominar outras nações. É a sede, o desejo pelo poder, pela conquista, o anseio por ser senhor de muita coisa neste mundo. Por outro lado, a nível mais pessoal e social, nós vivemos numa cultura de autoengrandecimento, onde as pessoas, elas querem aparecer, elas querem crescer, onde as pessoas acham que têm poder sobre as suas próprias vidas ou sobre outras vidas. Nós estamos vivendo na era dos influenciadores digitais, em que nesse campo uma pessoa ela é avaliada, ela é contada, ela é analisada pela quantidade de seguidores que ela tem na rede social, pela quantidade de likes ou de curtidas que ela movimenta em cada postagem. O poder está na capacidade de influenciar pessoas. E a vida das pessoas muitas vezes são medidas por quanto elas estão alinhadas com os seus influenciadores. Então o influencer, ele aparece lá na rede social, ele torna-se um certo padrão de vida, e as pessoas que seguem querem estar sempre alinhadas com aquele padrão de vida, querem ser cada vez mais parecidas com seus influenciadores. Então a questão diante de tanta coisa que há no mundo, de guerras, de influenciadores, de pessoas que estão ganhando poder, que estão se engrandecendo, surge o questionamento: quem é que controla este mundo? Quem é o Senhor do mundo? Será que daqui a 1 ano, 2, 10, vai aparecer aí um maluco igual a Hitler, que vai tentar novamente dominar o mundo? Quem é o Senhor da vida das pessoas? É o influencer digital, é aquele que controla as redes sociais. E aí, pensando na igreja, onde é que fica a adoração num mundo em que tantas pessoas e até mesmo nações são cultuadas? No mundo em que as pessoas são divinizadas, no mundo em que o Estado, a nação, muitas vezes é idolatrado. E esse questionamento, esse problema, longe de ser um problema da nossa época, já era um problema para as igrejas da época de Apocalipse, para as igrejas para quem João escreveu o livro. O dilema era o mesmo. As igrejas se perguntavam: quem é o Senhor deste mundo? Roma, que era o maior império da época, o seu imperador era considerado divino.
ele exigia culto a si mesmo, o Estado era idolatrado, o Estado controlava tudo e a todos os que estavam debaixo do seu poder. Quem livraria a igreja da opressão, da perseguição? Então as igrejas que viviam nesse contexto, viviam esse dilema: a quem nós realmente devemos adorar? Para quem deve se voltar o nosso culto, a nossa adoração, né, a nossa veneração? E é nesse sentido que João escreve esse capítulo 4, né, não só o 5, mas o 4 e o 5 de Apocalipse. Porque a visão de João aqui é de Deus assentado no trono. João descreve Deus no capítulo 4 como feito de pedras preciosas, circundado por um arco-íris. Ao seu redor estava um grande conjunto de seres celestiais e angelicais, raios e relâmpagos saíam do trono. E aí o capítulo 5 aponta para aquele personagem que é o maior sobre todos no livro de Apocalipse. A visão se volta para a revelação de quem é aquele ser mais digno do mundo, digno de completar os planos de Deus para este mundo. No capítulo 5, João ele responde: quem é o Senhor deste mundo? Acompanhe aí a leitura, Apocalipse capítulo 5, que diz assim: então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso clamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes, pelos anciãos. E ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto. Com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares e milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra, e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Irmãos, o versículo 1, ele inicia e ele retoma a visão do capítulo 4, a visão do trono, João olha e ele vê o trono e aquele que está sentado no trono, e ele tem na sua mão direita um rolo. Aquele que está sentado no trono é o Rei dos Reis, o Senhor sobre todas as coisas. E ele tem na sua mão um rolo
que tem umas características específicas. Ele é escrito de ambos os lados, ele é selado com 7 selos, e ele está sobre a mão direita de Deus. E essas características mostram para a gente que esse rolo representa algo muito importante para a história. Esse rolo tem uma mensagem por trás dele, né? Primeiro porque está na mão direita, né? A mão direita na Bíblia é símbolo de autoridade, é símbolo de poder. Então o conteúdo do rolo é um conteúdo de grande importância e autoridade. Todo documento importante, todo documento civil, né, marcado por um rei, ele tinha um selo, né? Então o rei ele selava, ele marcava, o selo era o lacre do documento, né? E esse selo era tanto sinal de proteção como também um sinal de autoridade. Então se aquele selo trazia a marca do rei, né, então quer dizer que era um documento importante. E esse selo, esse livro, esse rolo tem apenas não um selo, mas 7 selos, né? 7 aqui em Apocalipse, que é sinal de completude, de perfeição. Ou seja, o conteúdo desse rolo só pode ser aberto, né? Só pode ser lido por alguém com grande autoridade, por alguém perfeito, né? Com grande poder para abrir e desenrolar aquilo que está contido no rolo. E o conteúdo desse rolo é muito importante, né? Porque o que a gente vai ver nos próximos capítulos de Apocalipse, até o capítulo 17 e 18, com a abertura dos selos, as trombetas, as salas, as taças, tudo sai de dentro do rolo. Então, o que muito provavelmente, né, o que está escrito nesse rolo é o livro dos decretos de Deus. Um livro que contém a conclusão, os mistérios de Deus para o final dos tempos. Por isso surge o questionamento. Então, se Deus portava na sua mão um livro poderoso, né, que contém ali os planos de Deus para o final dos tempos, para a consumação do mundo, quem abriria esse rolo? Quem é o ser digno de desatar não um, mas 7 selos do rolo que está na mão de Deus? Obviamente teria que ser alguém com igual autoridade ao próprio Deus. Não qualquer pessoa, não é qualquer ser no mundo. E aí João, ele descreve aí uma negação tripla, de que não há ninguém na terra com poder para abrir o rolo. Ninguém no céu, na terra, nem embaixo da terra. O que é uma descrição para a totalidade do universo. Procurou-se neste mundo, em outro mundo, em outra galáxia, na extremidade do universo, e ninguém foi achado capaz de abrir o rolo, de desatar os selos. E diante dessa impossibilidade, João chora desesperadamente. Ele começa a chorar porque não aparece ninguém para abrir o rolo. É um choro de desesperança, é um choro de dor, de saber que se ninguém abrir o rolo, os planos de Deus não se cumpririam. Se ninguém abrisse o rolo, a igreja não seria liberta da sua opressão. Se ninguém abrisse o rolo, não veríamos a consumação dos planos de Deus neste mundo. Se ninguém abrisse o rolo, não veríamos a ressurreição dos crentes, a restauração de todas as coisas. João, ele chora porque ele entende a seriedade daquilo que ele estava vendo. Porém, ele foi consolado por um dos anciãos, que dizia: não chore, há alguém digno de abrir o rolo. Mas ele não diz o nome, ele apenas descreve. Essa pessoa digna de abrir o rolo é o leão da tribo de Judá. É a raiz de Davi, o descendente de Davi, que venceu para abrir o livro. Então, esse ancião, ele aponta aí, né, o leão da tribo de Judá, uma referência a Gênesis 49, que traz uma profecia para Judá com um pequeno leão,
poderoso, que quando caça se assenta, ninguém mexe com ele, mas aponta para alguém muito mais poderoso do que Judá, para um descendente da linhagem que teria sobre as suas mãos o controle das nações. Esse é o leão da tribo de Judá. É aquele descendente que tem sobre as suas mãos o domínio das nações. Essa pessoa também é da raiz de Davi, que é um título messiânico que aparece em Isaías 11, 12, e que aponta para a chegada do Messias, um prometido de Deus, um rei que também dominaria as nações. Esse leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu, ele conquistou. Ele é guerreiro, ele é poderoso, ele tem a vitória nas suas mãos. Com essa revelação, desse ancião, então aparece uma figura misteriosa lá no meio do trono, que até então não havia sido descrita. Então João, ele vê um cordeiro, esse leão da tribo de Judá, essa raiz de Davi que aparece como um guerreiro, como um dominador, aparece então no cenário agora como um cordeiro, em pé diante do trono, criando esse contraste entre o leão poderoso, guerreiro, mas o cordeiro, apontando para aquilo que realmente torna esse cordeiro poderoso. O leão que tem domínio sobre todas as nações agora é um cordeiro que recebe o destaque, não porque ele é guerreiro, não porque ele é poderoso, mas acima de tudo, porque ele morreu. Esse cordeiro que João descreve, ele parecia ter estado morto. Ele foi sacrificado, ele foi degolado, mas estava em pé diante do trono. Ele ressuscitou, ele vive. Isso é uma referência ao cordeiro pascal. De Êxodo 11, 12, Isaías 53, que fala do cordeiro enviado por Deus para morrer pelo seu povo. Esse cordeiro que morreu, ele tem 7 chifres. 7 chifres é símbolo de autoridade total, de poder acima de todas as coisas. Esse cordeiro, ele tem 7 olhos, ou seja, a sua visão está sobre o mundo. Ele tem pleno conhecimento. Ele tem poder total, sabedoria perfeita, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Esse cordeiro, ele tem autoridade sobre os espíritos de Deus, E 7 aqui também, 7 espíritos é uma referência ao próprio Espírito Santo de Deus. E esse cordeiro, sim, leão da tribo de Judá, o descendente guerreiro da raiz de Davi. O leão que venceu como cordeiro ao morrer, que é todo poderoso, que é todo sábio, que é todo presente, que tem domínio sobre o Espírito de Deus. O versículo 7 diz que ele se aproxima de Deus e recebe das mãos de Deus o rumo. Irmãos, o nome de Jesus Cristo, ele não aparece no texto, mas claramente ele é o cordeiro que foi morto. O Novo Testamento reconhece assim. João, quando vê Jesus pela primeira vez, depois de muito tempo, ele olha para Jesus Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Jesus é aquele descendente de Davi. Segundo Samuel, capítulo 7, Deus conversa com Davi e faz uma promessa de que o trono de Davi, que a linhagem de Davi seria estabelecida para sempre naquela nação. Obviamente isso não se cumpriu com Salomão, nem com Roboão, nem com ninguém da descendência de Davi. Mas o evangelista Mateus, quando escreve o seu capítulo 1 do livro, ele descreve Jesus Cristo como o descendente de Davi. Filho do Abraão, o descendente de Davi, como o cumprimento da promessa do rei guerreiro, poderoso, que viria para controlar as nações. Jesus, irmãos, é o cordeiro digno de abrir o livro.
Jesus é o Cordeiro que tem poder e autoridade suficiente para tomar nas suas mãos o rolo de Deus e fazer acontecer o seu plano na história. Então, com isso nós aprendemos que Jesus ele é divino, Jesus é Deus. Essa transferência de autoridade de Deus para Cristo, né, na entrega do rolo, significa entrega de autoridade, de poder. E pode para nós parecer meio óbvio afirmar e precisar falar sobre a divindade de Cristo, mas isso não é óbvio no mundo em que nós vivemos. No mundo que nega os milagres de Cristo, no mundo que nega o nascimento virginal de Cristo, o mundo que nega a ressurreição de Cristo, o mundo que vê Cristo como um grande mestre, talvez, como um grande homem, como uma pessoa sábia, como um grande médico, como um grande psicólogo, como um grande líder, mas nunca como Deus sobre a terra. Porém, o Novo Testamento é muito claro ao apontar Cristo como Deus. Jesus, muito mais do que uma figura histórica, muito mais do que um homem que viveu aqui nesta terra, ele é Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1, ele diz: esse é o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se Cristo é Filho de Deus, ele compartilha da mesma essência do Pai. João 1:1, no princípio era o Verbo aquele que é a palavra, que é a origem, que é o poder criador de todas as coisas. Esse verbo estava no princípio, ele estava com Deus, e esse verbo ele era Deus. Muito claramente. E ainda no capítulo 1 de João, Jesus disse que esse verbo ele encarna. E ao encarnar, João disse, nós vimos a glória nesse verbo, como se estivéssemos vendo o próprio Pai. Jesus Cristo é a imagem de Deus o Pai, cheio de graça e verdade. Colossenses 2:9, Paulo vai dizer que no corpo de Cristo habita a plenitude da divindade. Ou seja, nesse homem, ser humano chamado Jesus o Cristo, ele em todo o seu ser é a plenitude daquilo que Deus é. Então, mais do que tudo, João ele escreve para nós esse capítulo 5, para aquela igreja e para nós, apontando a mensagem de que o Senhor deste mundo é Deus. O Senhor deste mundo é o Senhor Jesus Cristo. Ele é rei, ele é soberano, ele é Deus, ele é criador de todas as coisas. Nós aprendemos também que Jesus conquista o mundo não pela demonstração de força, mas pelo seu sofrimento e morte. Sofrimento e morte que resulta na redenção dos seguidores do Cordeiro. Deus, irmãos, ele poderia ter tomado o mundo pela força. Deus, ele poderia mandar um raio e acabar com tudo e declarar o seu domínio sobre a terra. Mas ele preferiu conquistar o mundo não pela força, mas pelo contraste com a força, para mostrar que o seu poder é maior sobre tudo. Porque ele não precisa de raio nem de trovão para conquistar o mundo. Ao morrer, Deus conquista o mundo. Sem precisar lutar, sem precisar resistir, sem precisar guerrear, Deus conquista o mundo. E é muito interessante porque nós vemos isso lá em Mateus 28. Jesus reúne os seus discípulos logo antes da grande comissão. A gente nem sempre lembra dessa parte do texto. Mas antes da grande comissão, Jesus reúne os discípulos, agora ressurreto. E diz, presta atenção na coisa aqui. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E essa autoridade Jesus recebe ao ressuscitar depois de ter morrido. E ao invés de ele dizer, agora vamos conquistar o mundo, Jesus diz, vão e evangelizem o mundo.
Jesus diz: vão, discipulem o mundo. A forma de Deus conquistar o mundo é pela pregação do Evangelho, pela mensagem de amor, pelo anúncio do Deus que veio para essa terra e, tendo poder sobre tudo, escolheu morrer como um Zé Ninguém, para salvar o seu povo. O reino de Deus não é conquistado pela força, nem pela demonstração de poder. E isso nos ensina muito, porque muitas vezes, a igreja hoje quer conquistar o mundo pela influência, pelo poder, por artimanhas deste mundo. Muitos pensam que a forma de implantar o reino de Deus é tomá-lo pela força, por disputas políticas ou até mesmo militares, ou por estratégias de influência. Mas, irmãos, esse não é o meio de Deus, não é o método de Deus. A forma de Cristo dominar a sociedade, o meio pelo qual todos os joelhos se dobrarão e adorarão o nome do Senhor, é quando todo mundo reconhecer o Evangelho de Cristo. Aprendemos também que Jesus é o que tem poder para completar o plano de Deus na terra e executar o juízo sobre a humanidade caída. Essa é a missão de Jesus a partir de agora. Ele cumpriu sua primeira parte, morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus. E agora, tendo o rolo nas suas mãos, Jesus é aquele que vem para anunciar o juízo sobre todas as coisas. E quando João chora, porque não havia aparecido ninguém digno de abrir o rolo, de exercer o juízo de Deus, isso também é importante para nós. Isso deve inspirar em nós humildade, porque ressalta a nossa inferioridade diante de Deus. Nenhum ser humano, nenhum ser desta terra ou de outro mundo, na galáxia, é capaz de fazer aquilo que Deus tem planejado para este mundo. Só Cristo é. Nenhum ser humano tem a autoridade, tem poder, tem a dignidade que o Senhor Jesus Cristo tem. E mesmo tendo todo poder, autoridade e dignidade, Cristo escolheu viver como homem. Mas muitos homens querem viver como reis. Cristo, ao vir ao mundo, escolheu morrer para nos garantir a vida eterna. Mas muitos homens aqui preferem viver para si e perder a vida eterna. Precisamos ser humildes diante de quem Deus é. Isso ressalta também, irmãos, a nossa incapacidade de salvar a nós mesmos. Se houvesse algum ser humano no mundo capaz de tomar o rolo das mãos de Deus e de desatar os selos, os homens seriam capazes de se salvar. Os homens seriam capazes de restaurar este mundo. Os homens seriam capazes de sozinhos construir uma sociedade perfeita. Mas ninguém é. Não podemos nos salvar. Não podemos sozinhos restaurar este mundo, nem construir uma sociedade perfeita. Somos completamente dependentes da ação de Deus. Por isso que o plano é de Deus. Por isso que Deus é quem envia o seu Filho. Por isso que o Filho vem e ele não, a sua vida ele não foi tomada. Mas João 10 vai dizer que ele dá a sua própria vida. Por isso que o Filho, ele tem poder também para tomar a sua vida de volta. O Filho é quem morre, o Filho é quem ressuscita. O Filho é quem carrega o nosso fardo. É o Filho quem nos leva para o Pai. É o Filho quem nos ama primeiro, para nos tornar irmãos, co-irmãos, filhos do Pai. É pelo Filho que nós somos chamados, dignos de sermos chamados filhos de Deus. Sem, irmãos, a ação do Filho, não seríamos nada. Não poderíamos nos salvar, não poderíamos decidir pela nossa salvação.
porque ninguém é digno de fazer o que só Deus pode fazer. O choro de João também demonstra, do outro lado, seu desejo pela vida de Cristo. E esse também deve ser o nosso anseio. Quando João chora desesperado, porque talvez o plano de Deus não se completasse, essa também deve ser a nossa preocupação. Não no sentido de duvidarmos do plano de Deus, mas de sabermos, né, que quando Deus vier, né, é que tudo isso será transformado e restaurado. Precisamos nos perguntar se realmente estamos prontos para a vida de Cristo, e se vivemos a nossa vida cristã de modo digno também. Porque às vezes as pessoas se envolvem tanto com as coisas deste mundo que perdem o desejo pelo outro. Às vezes as pessoas estão tão emaranhadas com tudo que é deste mundo que não querem viver no outro mundo, que não desejam mais a vida de Cristo, que não desejam a vida eterna, que não desejam o paraíso, a restauração de todas as coisas, a nova vida com Deus. Então o choro de João deve ser também o nosso choro. O choro que anseia pela vida de Cristo. O choro que espera pela consumação de todas as coisas. E para isso precisamos pregar o Evangelho. Como eu já falei, o plano de Deus envolve a pregação do Evangelho. O anúncio do Evangelho é o anúncio da graça de Deus até que Cristo venha. Então a gente não pode pregar o Evangelho nem só hoje, nem só amanhã, nem só daqui a um mês, mas até que Cristo venha. O texto vai dizer, né, que Cristo ele tem os 7 Espíritos de Deus enviados sobre todos os cantos da terra. Ou seja, o Espírito de Deus, por meio de Cristo, é enviado a todas as pessoas na terra, para consolar, para confortar, para convencer do pecado, da justiça e do juízo. E nisso nós somos também ferramenta de Deus na pregação do Evangelho, anunciando o Evangelho por meio do qual o Espírito Santo trabalha no coração das pessoas. E aí, quando o filho finalmente recebe, né, o rolo das mãos de Deus, o que acontece em seguida, né, é uma das imagens mais lindas do livro de Apocalipse. Nós vemos uma série de louvores, de adoração, né? Quando Cristo recebe os 4 seres viventes, adoram a Ele. Depois dos 4 seres viventes, os 24 anciãos e os anjos, e depois dos anjos, todas as pessoas acima dos céus, na terra e embaixo da terra. Quando todos aqueles presentes veem que realmente Cristo está prestes a inaugurar os planos de Deus para o mundo e dar a ordem deste mundo seu final digno, a reação de todo mundo é a adoração a Deus. E essa adoração, né, também tem mensagens muito importantes. A primeira adoração, o primeiro momento de louvor que nós encontramos é entoado pelos 4 seres viventes, os 24 anciãos, aí do versículos 9 e 10. Então eles respondem ao questionamento que é feito durante o capítulo 5. Quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de desatar os selos? Eles olham para Cristo, o Cordeiro, e dizem: tu és digno de receber o livro, de abrir os selos. Digno responde à pergunta daquele que é o único capaz, que tem toda a autoridade e poder, que é merecedor de cumprir os planos de Deus. E mais uma vez, o que torna o Cordeiro digno, muito mais do que o seu poder e a sua autoridade, é o fato de que ele morreu. Digno és, pois foste morto,
e com teu sangue comprou para si um povo. O que torna o cordeiro digno é o fato dele ter morrido sacrificialmente. E o resultado, irmãos, do sacrifício do cordeiro é a compra de homens para Deus. Segundo o texto, são homens de toda tribo, língua, povo e nação. Deus comprou para si, através do sangue de Cristo, homens de todos os lugares do mundo. E criou para si um reino, que é um reino de sacerdotes. Por que reino de sacerdotes, né? O sacerdote no Antigo Testamento, ele era o único, né, que tinha acesso a Deus, que poderia trabalhar no templo. O sumo sacerdote era o único que poderia entrar no Santo dos Santos, de estar na presença de Deus. E os sacerdotes agiam como mediadores entre Deus e o povo. Então, o fato de Deus criar para si um reino de sacerdotes é que Ele cria para si um reino de gente que tem comunhão com Ele. Deus cria para si, irmãos, um reino de pessoas que agora têm paz com Ele, que estão próximos a Ele, que têm acesso a Ele. E que a partir de então devem ser mediadores entre Deus e o mundo. Então, no final das contas, o primeiro louvor entoado ao Cordeiro é pela obra de salvação de Deus por meio de Cristo a todos os homens. E isso deve ser tema do nosso louvor. Devemos louvar e entoar a Deus coros, cânticos, elogios, porque Ele, por meio do seu Filho Jesus Cristo, por meio do sangue que foi derramado, salvou um povo para si. A segunda adoração, que é entoada então pelos anjos, ressalta mais uma vez a grandeza de Cristo aqui no capítulo 5, porque veja só, não só agora 4 seres viventes ou 24 anciãos, mas os anjos, um exército incontável de anjos, milhares de milhares, milhões e milhões de anjos louvavam a Cristo naquele momento. A vivacidade desse momento ressalta a grandeza daquele que é adorado. Quem você imagina, né? É muito bonito. A gente vê aqui um grupo de louvor, né, com instrumentos e vozes, 2, 3 vozes louvando a Deus. É lindo. É muito bonito quando nós vemos uma orquestra com 100 instrumentos, ou um coral com 100 vozes. Agora você imagina um coral com milhões e milhões de vozes, abalando a terra e o mundo, entoando louvor a Deus e dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto. Pela sua dignidade, por ter morrido, mais uma vez o Cordeiro é digno de receber 7 coisas: poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ou seja, o Cordeiro é digno de ter esses 7 atributos. Atributos que são, antes de tudo, direcionados a Deus. 7 atributos que são símbolo da perfeição, da qualidade máxima, daquele que é maior sobre todas as coisas. Então o Cordeiro é louvado pela sua grandeza. O Cordeiro é louvado por ser comparado a Deus. O Cordeiro é louvado por ser divino. O Cordeiro é louvado porque Jesus Cristo é Deus. E isso, irmãos, precisa também estar em nossos lábios, na nossa oração, nas músicas que nós cantamos. Devemos falar a Deus, a direcionar ao Pai elogios, porque o Filho é Deus, porque Jesus Cristo é divino. E o terceiro momento de louvor, então, é entoado por toda a criatura. E aqui não só seres viventes, mas quando o texto diz criaturas existentes no céu, terra e embaixo da terra,
mais uma vez, uma referência a tudo o que há no universo. Então, homens, mulheres, crianças, nesse momento, louvavam a Deus. Os bilhões e bilhões e bilhões de habitantes da terra louvavam a Cristo. Animais do céu, animais da terra, animais do mar também entoavam louvores a Cristo. Os bilhões e bilhões de micróbios, de seres microscópicos que há no nosso planeta, louvavam a Cristo. As árvores, as plantas, o céu, o sol, as bilhões e bilhões de incontáveis estrelas que há no mundo, louvavam a Cristo. O menor grão de poeira, no lugar mais longínquo do universo, nesse momento, irmãos, louvou a Cristo. E esse louvor aqui lembra muito o corinho de Paulo, lá em Filipenses 2. Diz que quando Cristo vier, receberá o nome que é sobre todo nome, para que a esse nome se dobre todo o joelho, de toda criatura, no céu e na terra, e reconheça que Ele é Deus. Essa imagem, reflete muito o texto de Paulo em Filipenses 2. E os dois primeiros hinos entoados aqui são direcionados ao Cordeiro, mas o terceiro é direcionado ao Cordeiro e a Deus. O texto diz: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então, o louvor nesse momento aqui é porque o Pai e o Filho são um só em unidade. Porque aquilo que o Deus planeja, o Filho executa. Porque aquilo que o Filho executa, o Espírito Santo coloca no nosso coração. Porque o plano de Deus segue harmoniosamente, em progresso, pela ação do Filho, e seguirá até o final dos tempos. Assim como Jesus diz: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, Cristo, a gente tem um louvor aqui, irmãos, que é direcionado à Trindade, a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a unidade que há entre eles, a essa harmonia ao conduzir os planos que conduzem, que resultam na conclusão de todas as coisas. O que nós aprendemos sobre isso é que louvor não é apenas cantar. Louvar, elogiar a Deus é muito mais do que abrir sua boca e falar algumas palavras bonitas. Antes de tudo, irmãos, o louvor é resultado de um encontro com Deus. O louvor é resultado de um conhecimento e de um reconhecimento de quem Deus é. O louvor é resultado na sua vida daquele momento em que você é impactado pela glória de Deus. A única resposta que todos esses seres conseguiram dar ao Cordeiro naquele momento, depois de serem impactados pela glória de Deus, pela glória do Cordeiro, pela revelação daquele que abre o selo e desata, que abre o rolo e desata os 7 selos, a única coisa que esse pessoal foi capaz de fazer foi de adorar a Deus. Eles foram tão tocados por aquela revelação, por aquela visão, que eles entregaram a si mesmo a Deus. E o versículo 14 diz apenas que a única palavra final é amém. E os anciãos se prostram, se ajoelham, se derramam diante do Cordeiro e o adoram. Louvor é isso, irmãos. A adoração é isso. Há muito mais do que cantar. É você falar do quanto você é tocado pela glória de Deus. O quanto você é tocado pelos atributos de Deus, pela sua graça, pela sua majestade, pela sua misericórdia, pela sua justiça, pelo seu plano, pelo seu juízo, pelo seu poder, sabedoria, onipresença. Louvor é isso.
E aí, por isso, a dificuldade de muitas pessoas em orar. A dificuldade de muitas pessoas em louvar. A dificuldade que nós temos com muitos dos corinhos das músicas que nós cantamos é simplesmente o fato de que as pessoas não conhecem a Deus. As pessoas não conhecem a Deus e não sabem o que falar sobre Deus. Não sabem como abrir a sua boca para falar de Deus. As pessoas não conhecem a Deus e não têm o que falar a respeito de Deus. Ou quando fala algo a respeito de Deus, são coisas muito genéricas. Deus é tudo, Deus é Pai. Isso é muito genérico. A Bíblia fala muito mais do que isso. E a nossa oração deve estar cheia da revelação da glória de Deus, da sua majestade, de quem Ele é, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, daquilo que eles representam neste mundo. Por isso a grande mensagem para nós hoje é que a revelação de Cristo, como único capaz de completar o plano de Deus, deve resultar no mais profundo louvor a Ele. É para ir esse caminho que Apocalipse nos leva, para um reconhecimento de quem é o Senhor sobre o mundo, de quem é aquele único digno de adoração, de louvor, daquele que está sentado no trono, que tem um rolo nas suas mãos. É Cristo. Cristo tem, irmãos, o futuro nas mãos. Ele é Senhor deste mundo, Ele é Senhor da história. Cristo é aquele não só que conduz a história, mas que escreve a história. A história foi escrita por Deus, foi ditada por Deus. Acontece aquilo que Deus diz que deve acontecer. Cristo é Senhor sobre a sua história. Ele é Senhor da sua vida. Ele é Rei de cada átomo do seu corpo. Cada cabelo da sua cabeça está debaixo da autoridade de Cristo. Cada pelo do seu corpo está debaixo da autoridade de Cristo. Cada molécula, cada átomo, cada elétron, que é menor do que o átomo, que está no seu corpo, está debaixo da autoridade de Cristo. E não existem poderes celestiais ou políticos neste mundo que tenham o poder e a autoridade que Cristo tem. Não existe poderio militar, político, social, neste mundo, irmãos, que se compare à glória de Deus. E saber disso deve gerar na nossa vida uma vida de prostração, de entrega. É isso que se espera daquela pessoa que realmente conheceu a Deus. Uma disposição de humildade, de adoração. A vida de adoração, irmãos, é a vida daquela pessoa que, quando é impactado pela graça de Deus, quando é impactado pela majestade de Deus, a única coisa que consegue fazer é entregar a sua vida a Ele. Adoração é isso, é quando você reconhece tão maravilha que é o nosso Deus, e você quer que a sua vida seja entregue nas mãos dele, aquele que venceu e tem o livro nas mãos. Então, um grande apelo para você esta noite é: se você reconhece a Cristo como ser supremo sobre tudo, como Rei e Senhor sobre todas as coisas, o mínimo que você pode fazer é entregar a sua vida a Ele. O mínimo que você pode fazer é entregar a sua vida a Ele, como Senhor, é reconhecê-lo como Senhor de todas as coisas, como Senhor de cada parte do seu corpo, de cada coisa da sua vida. Muito mais do que apenas falar da boca para fora, muito mais do que apenas repetir algumas coisas que ouvimos, muito mais do que apenas dizer, eu também creio em Cristo, né? O que se espera daquele que conhece a majestade de Deus, do Cordeiro e do Espírito Santo, é a entrega total da vida a Ele. Então você que está aqui esta noite, irmão, se você já entregou a sua vida a Cristo, mas ainda conhece pouco sobre o Cordeiro,
dedique-se a conhecer cada vez mais quem Cristo é, para que a sua vida, o seu louvor, a sua adoração seja cada vez mais inundada pelo conhecimento de Deus, pela revelação do Cordeiro, para que o seu louvor seja cada vez mais profundo, porque você conhece cada vez mais quem Cristo é. Se você que está aqui esta noite, entendeu, e reconhece Deus como Senhor sobre tudo, o chamado para a sua vida é entregue a sua vida a Cristo. Essa é a única resposta possível para você. Entregue a sua vida a Cristo. Qualquer coisa menos que isso não é digno de ser apresentado a Deus. Qualquer coisa menos do que a sua vida não é digna de ser apresentado para Deus. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Se você quer entregar a sua vida a Deus, ore nesse momento, fale com Deus, abra o seu coração, diga: Deus, eu reconheço como Senhor da minha vida, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Se você acha que conhece pouco sobre o Filho, sobre o Pai, sobre o Espírito Santo, precisa conhecê-lo mais também para poder louvá-lo com mais profundidade e riqueza, E aí conhecimento aqui também não é só uma questão intelectual, ou cognitiva, mas de se aproximar, de ter uma experiência mais intensa. Também ore por isso. Pai amado, querido Deus, maravilhoso, grandioso, louvamos o Teu nome nesse momento, Deus. Adoramos, ó Pai querido, o Teu nome. Vamos ficar de pé, irmãos, todos juntos, enquanto nessa oração. Louvamos o Teu nome, ó Pai amado, porque o Senhor é Senhor da história. Agradecemos o Teu nome, ó Deus querido, porque o Senhor é Rei sobre a nossa vida, sobre cada parte do nosso corpo. Que todo mundo reconheça, ó Pai, a grandeza e a majestade do Teu Filho Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome, ó Deus Pai, porque o Filho é todo-poderoso. Louvado seja o Teu nome, ó Pai querido, porque o Filho é todo onisciente, ó Deus Pai. Que o Filho está presente em todos os lugares do mundo. Louvado seja o Teu nome, Deus Pai, porque o Filho é digno, é capaz, tem poder e autoridade, Deus Pai, para conduzir a história deste mundo. Louvado seja o Teu nome, ó Pai amado, porque a maior obra de todas é a nossa salvação. Que o mundo conheça, ó Deus Pai, a graça e amor do Teu Filho revelado na cruz. Louvado seja o Teu nome, ó Deus Pai, porque Jesus Cristo é Deus. Que o mundo também reconheça isso. Louvado seja o Teu nome, ó Deus Pai, porque conduzes a história com o Filho, com o Espírito Santo, com harmonia e com perfeição. Porque os três são um. Deus querido, aqueles que estão aqui hoje, que conhecem pouco ainda do Teu Filho Jesus Cristo, Deus Pai, que precisam ser impactados com essa majestade, Deus querido, abre o coração dessas pessoas e mostra, tira o véu, ó Deus Pai, que cega, ó Deus Pai, para reconhecer a glória do Teu Filho Jesus Cristo. Deus querido, aqueles que, se há alguém aqui esta noite que ainda não reconheceu a majestade do Teu Filho Jesus Cristo, Deus Pai, também toca no coração dessa pessoa. Deus querido, e move o coração dessa pessoa, que o Teu Espírito Santo mova o coração dessa pessoa, Deus, a entregar a vida dela ao Senhor. Porque esse é o mínimo que nós podemos fazer, Deus querido, em gratidão. Pai querido, aquele que é digno de receber glória, honra, força, poder e majestade, pelos séculos dos séculos, em nome dele, do Cordeiro que morreu